Olha, desde 2008, houve naquela época um entendimento, uma espécie de acordo com os movimentos de trabalhadores rurais sem terra, de que haveria assentamentos, pelo menos para 1.000 famílias, na Bahia, em São Paulo, mas os acordos não evoluíram. A luta pela reforma agrária, nos últimos 4 anos, 5 anos, ela teve um retrocesso. O governo Bolsonaro, por exemplo, regularizou assentamentos, entregando títulos de terra. E segundo os movimentos agrários, era para se livrar do problema que estava ali e não gastar mais do que já vinha gastando, com financiamentos e implantação de infraestrutura. O ano começa com a Frente Nacional de Luta pela Reforma Agrária e por moradia na cidade, moradias dignas para sem teto, também começa de forma aguerrida. E começa com o movimento O Carnaval Vermelho. O resultado disso é que, recentemente, no sábado agora, dia 4, 2 líderes da Frente Nacional de Luta, José Rainha e Luciano de Lima, foram presos em São Paulo, estão presos. E segundo a Polícia Civil de São Paulo, eles estão presos por extorsão, praticar extorsão contra fazendeiros. Eles estão presos lá no município de Paranapanema. A Frente Nacional de Luta já divulgou uma nota dizendo que não tem nada a ver, isso é uma prisão política. Por outro lado, os trabalhadores sem terra, desta vez 120 mulheres, ocupam uma fazenda no interior da Bahia. Lá no interior da Bahia. São 120 mulheres, elas estão ocupando a fazenda Santa Maria em Itaberaba, que é ali entre a Bahia e Minas Gerais. 1.700 famílias também ocupam 4 latifúndios em Jacobina, Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, também no interior da Bahia. Em Alagoas, a Frente Nacional de Luta ocupa 5 áreas. O nosso entrevistado de hoje é o Marco Antônio da Silva Marrom, que é um dos coordenadores nacionais do FNL. Eu vou começar com uma pergunta provocativa. O senhor também chegou a ser ameaçado de prisão ou só Zé Rainha e o Luciano de Lima? Olha, Arnaldo... Primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Desculpe, já ia entrando sem agradecer, você atendeu o nosso convite. E muito grato mesmo por você estar aqui. Vamos dizer que é um prazer estar nesse programa mais uma vez, Arnaldo, trazendo a voz do homem do campo, da cidade também. Nós somos vítimas, né, do racismo, do Brasil passa a situação de... Falta tudo para o homem do campo e da cidade também. Quem trabalha, quem produz, de fato, da terra, emprego, geração de renda, alimento suficiente. E a nossa luta, infelizmente, diga a você que, a qualquer momento, não só eu, nem só o Zé Rainha e o Luciano, como outras lideranças da FNL e outros movimentos, pode ser preso no Brasil e Alagoas. Por quê? Porque luta pela sua vida digna, para que o homem do campo tenha terra e tenha casa para morar. E essa acusação de que Zé Rainha e Luciano de Lima estão presos porque praticaram extorsão contra fazendeiros lá no interior de São Paulo? Olha, infelizmente, não só Zé Rainha e Luciano respondem vários processos. No Brasil todo, várias lideranças nossas respondem processo por fazer a luta social pela reforma agrária. Mas aí que tem a luta pela reforma agrária com extorsão? Infelizmente, o poder público, São Paulo, que é um estado hoje, quem administra ele, é mais um do lado do fascismo, do bolsonarismo, infelizmente usou esse meio ilegal, injusto, para condenar 2 lideranças nacionalmente conhecidas no Brasil todo e no mundo por defender trabalhadores sem terra e sem teto, e a forma que achou foi esse processo que é político, como diz a nota? Esse processo é de 2011. De 2011 esse processo. 2021, aliás. De 2021. Já são 3 anos para fazer que esse processo rola. E agora foi isso. Por quê? Porque houve só esse ano, só esse fevereiro, só em São Paulo, quase 50 ocupações de terra naquela região onde são terra pública.
aquela região em 96, do Pontal para Parapanema, que se pega Mato Grosso, São Paulo e Paraná, por isso que é o Pontal. Eu estive lá várias vezes, no começo da PMST, agora com a FNL, vendo de perto, são terra pública dos 3 estados do Brasil. Quer dizer, não é de fazendeiro nenhum? Não, terra pública do estado, comprovado. Esses fazendeiros têm a concessão de uso em algumas terras, já estão vencidas. E a FNL, desde o ano passado, fez a ocupação naquela região e esse ano decidiu aumentar. Só esse mês de fevereiro foram 50 ocupações de terra só da FNL. No entanto, o Zé Rainha não participou de nenhuma ocupação dessas agora, não deu nenhuma entrevista, infelizmente, né? Outra liderança foi quem fez, toda a ação coletiva, ocupação e repressão. A polícia divulgou a prisão dele, que foi por isso aí, segundo a polícia, né? Mas só fala que teve outras ações, foram presos fuzis, né? Arma e pessoa. Não disse que foi jagunço e paramilitar de fazendeiros. A outra operação que fez a polícia foi preso, fuzis, outras armas e pistoleiro a mando de fazendeiro. Isso ele não lá fala. Na região. Também, no sábado e domingo. 4 e 5 agora, né? O Zé Rainha, de 84, na fundação da MST, que atua na luta pela terra. Né? No Pontal ali, ele começou em 2000 no Pontal, fortaleceu o movimento naquela época ali, depois saiu do MST, está hoje na FNL, que também naquela região do Brasil é um movimento que cresce no dia a dia com a sua luta social no campo e na cidade, por dia melhor. Nós estamos falando isso agora, infelizmente. Agora, essas ocupações que aconteceram nesses 4 municípios lá na Bahia, primeiro se falava em terras improdutivas, os fazendeiros derrubaram, me parece que a Justiça já deu reintegração de posse. Faz parte dessa luta do Carnaval Vermelho ou é uma luta do MST? Olha, existem fatos e fatos, como da história, o que acontece, né? A FNL batiza o mês de fevereiro, que é o mês de carnaval, e março, um carnaval vermelho. O MST e outros movimentos também fazem a sua luta, então diversos movimentos sociais estão retomando a sua luta. Não é porque ficou parado no governo Bolsonaro, ao contrário, no governo passado, os 4 anos de governo Bolsonaro fascista, nós fizemos luta permanente. Agora, claro que com esse governo agora, com o governo Lula, o governo Lula, a coisa parece que explodiu. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? É um governo onde nós ajudamos a eleger. O movimento do campo e da cidade, diversos movimentos, participou efetivamente. A FNL participou em todo o estado do Brasil, inclusive aqui, fazendo segurança do governo Lula. Quando ia para os estados, nossos militantes estavam lá vestindo o boné e a camisa, protegendo para que não viesse ataque do fascismo contra o nosso presidente. E, infelizmente, nós ganhamos o governo, mas não ganhou o poder. E esse governo que está aí é um governo composto democrático, mas tem outro também, parte do outro lado junto. Então, cabe a nós, dos movimentos sociais, do campo e da cidade, fortalecer a luta. O que nós estamos fazendo hoje é fortalecer a nossa luta. Queremos que o governo Lula faça no Brasil a reforma agrária e também a reforma urbana. O governo Lula, vários movimentos, inclusive a FNL, do governo Lula, governo Dilma, governo Bolsonaro, então nem pensar, né? Não assentaram nenhum, não houve grandes movimentos agrários, ou esta é uma acusação infundada de setores da imprensa? Olha, veja só, foram 13 anos do governo do PT, entre Lula e Dilma. Quantos assentaram? Avançou-se em alguma coisa? Avançou-se muito, mas não aquilo que a gente esperava. O movimento queria mais. Reforma agrária, melhorou a condição de crédito, mudou para a juventude e para as mulheres, mas não foi suficiente. Por que não foi suficiente? Porque o governo do PT mesmo, passado, não teve coragem, nem vai ter, de mexer com latifúndio. Se você pegar 50% do território brasileiro, parte dele é terra do Estado e da União, e quem domina é os grandes empresários, é os grandes bancários e banqueiros desse Estado, desse Brasil. Então, infelizmente, é isso. Então, cabe a nós cobrar. Nesse governo Lula agora, nós estamos esperando que se avance mais no social. Por várias razões. Ele mesmo foi vítima do sistema que está aí. Passou 500 e poucos dias preso, onde nós estávamos na rua todos os dias dando um bom dia a ele, presidente Lula, boa tarde. Ficamos lá no Paraná, todos os dias tinha militante, diversos movimentos sociais. Inclusive da FNL também lá. Todos os dias de plantão, a gente reservava permanentemente. Esse governo Lula volta ao governo, então cabe a nós cobrar aquilo que a gente quer, que é a reforma agrária e a reforma urbana. Queremos apenas isso. E aí, qual é a sinalização federal? Aí você sabe, né? Quero que não, o capitalismo tende a poder e é forte, pressiona, né? Tem alguns estados do Brasil, como São Paulo, que ainda o fascismo está muito forte. Infelizmente, né?
a polícia, porque o caso nosso não é caso de polícia, é questão social, é questão de justiça social. Polícia se resolve discutindo. Alagoas é um exemplo. Por exemplo, já que você citou Alagoas, nós temos 5. Essas 5 ocupações ocorreram esse ano em Alagoas? Sim. Aonde? Só agora em fevereiro, a FNL fez ocupação em Maceió, com sem teto, fez ocupação de sem terra, 2 ocupações de sem terra em Maragogi. Em Maceió aonde? No Brito Mendes. Tem 2 ocupações hoje lá? Tem 2 aqui muito bem. Inclusive uma área que é do município de Maceió, que está lá 5 anos abandonada. Aonde, hein? No Brito Mendes, ali, chamada Praça da Juventude. Vocês estão lá com Estamos lá acampados. Tem 2 ocupações de sem terra em Maragogi e tem uma em Arapiraca, de sem terra e outra de sem teto. Então foram 5 só esse mês de fevereiro em Maceió. Teremos mais? Teremos mais. A nossa luta é permanente, no campo e na cidade. Por exemplo... MST também está em luta também, ocupando terras? Alagoas hoje tem 10 movimentos agrários. Desses 10, todos estão mobilizando, uns mais, outros menos, né? Eu vou falar pela FNL. A FNL decidiu que esse ano é luta permanentemente no campo e na cidade para exigir a reforma agrária. Por exemplo... Você falou assim, vamos destrinchar aqui, como diria Jack Stripador, vamos por partes. Certo. Nós estamos brincando, mas o assunto é sério. Quer dizer, tem essa ocupação do FNL no Benedito Bentes e as outras 4 são aonde? Arapiraca, Maragogi e União dos Palmares. Lá, permanentemente ocupação. União dos Palmares é as terras do... Tem as terras da Lajinha e também tem outras na região particular que o movimento vem cobrando. Por exemplo, a Lajinha mesmo, como tempo. A Lajinha só já faz 12 anos de luta de cobrança. Passou Renan Filho, foi no final do governo Théo Vilela, mais 8 anos de Renan Filho, agora já vai fazer quase 6 meses do governo Paulo Danta. Nós queremos que isso se resolva, porque isso é ruim para quem está lá e para quem está governando os estados do Brasil. Temos quantos acampados hoje, além do FN? Infelizmente, Arnaldo, a conta ainda é aquela lá. São mais de 10 mil famílias acampadas, de diversos movimentos. Nós estamos falando aí, 10 mil, vamos dizer que cada família tem 4 pessoas. E sabe, né? Homem do campo, 40 mil. Homem do campo é 10. É produtor, né? É produtor, produz muito bem nesse tudo aí. Então, infelizmente, é isso. Quase 50 mil pessoas acampadas. Falamos nós, isso, só em Alagoas. Em todo o estado. Só em Alagoas existem mais de 50 mil pessoas debaixo de barraco de lona. Famílias com mais de 5, 6 anos esperando que os governos estadual e federal consigam avançar. Por exemplo, aí, ser justo, o governo do estado de Alagoas tem dado algum apoio logístico, tanto o Renan Filho, o governador, como o atual governador. A relação com o governo Paulo Dantas, com relação à mobilização de vocês, tem sido uma relação amistosa com relação a... Sim, veja só, por exemplo, está chegando em Maceió desde o último domingo, agora ontem, né? Desde o último domingo, certo, dia 5, está chegando em Maceió mais de 2 mil mulheres, de 8 movimentos do campo, né? Para festejar, não, protestar no 8 de março, que é agora quarta-feira. Então, estão ficando em Maceió dia 6, 7 e 8, mais de 2 mil mulheres, de 8 movimentos agrários, que quer o quê? Quer terra para trabalhar, quer uma casa para morar, quer uma vida digna. E que o governo do estado também crie política pública para fim de reforma agrária. Nas negociações que vocês têm tido com Paulo Dantas, governador do MDB, como tem sido, quando vocês levam a pauta da reforma agrária, como tem sido a reação? Olha, o governo tem continuado a negociação, o Paulo Dantas continua, né, no estilo do ex-governador Renan Filho, recebendo, atendendo, encaminhando, mas na prática, mais na questão de fazer desapropriação, barra, segundo ele, alguns recursos, né, que não tem recurso suficiente para apropriar, comprar terra e dar para fim de reforma agrária. Ele dá algum apoio logístico para algumas feiras, para alguns eventos culturais, certo? No caso da usina Lajinha, que inclui 8 movimentos, né, e 2 usinas, que era 3 com a Uruba, né, que é a usina Lajinha, a Uruba e a Guaxuma. Esse foi o começo da mil hectares aí de terra para... São 16, mais de 30 mil hectares de terras. Da usina falida. E aí? A reforma agrária sai nessas terras? Há uma perspectiva que desde o governo passado do Renan Filho, que ele foi sábio iniciar 3 tipos de reforma agrária. Uma reforma agrária para os movimentos sociais, outra reforma agrária que o Iteral, que é o órgão do Estado, consiga fazer, e uma para atender os fornecedores, que é no caso da usina Uruba em Atalaia. O governo conseguiu resolver imediato. O CTR estava na usina Lajinha, Uruba e usina Guaxuma. O governo na feira resolveu da Uruba com os fornecedores. A usina Guaxuma, região de Teotônio, Coruripe, vai ficar entre os movimentos e alguns fornecedores, e a Lajinha até hoje está intacta, não consegue avançar a negociação.
parte da usina Lajinha, o governo do estado, o atual governador Paulo Dantas, quer concluir o déficit da usina Lajinha em terras para beneficiar os movimentos, e a outra parte cabe a nós tentar negociar, ou via INCRA, ou outros órgãos que venham resolver a questão da usina Lajinha, por exemplo, que já são 8 anos de acampamento. Quer dizer, com o governo do estado se estabeleceu uma negociação, há uma discussão de que há necessidade de reforma agrária, não tem dinheiro, segundo o governo, não tem dinheiro para comprar. E como comprar as áreas que vocês precisam? Além desses 5 municípios, vocês estão de olho em outras áreas que são terras improdutivas? Olha, hoje só a FNL está nas 4 regiões do estado. No Agreste, no Sertão, Zona da Mata, Litoral Norte e Sul, 5 regiões do estado. Então, o MST? O movimento também do mesmo jeito, nas 5 regiões do estado. Veja só, em relação ao governo do estado, o que a gente quer é que se avance a negociação para concretamente resolver, como as terras da Lajinha e outras áreas. Por exemplo, nós temos a Fazenda São José, que há quase 20 anos ali em Atalaia, já teve morte lá do companheiro nosso e até hoje ninguém conseguiu resolver. Há acordo, mas concretamente ainda na área não é dos 100 terras que está lá. Esse é um dos exemplos, para você ver. Pelo outro lado, Alagoas ainda é um estado onde a cana-de-açúcar predomina, mesmo com crise. A pecuária se avança e agora é eucalipto. Então, existe isso também. O poder econômico é muito forte ainda em Alagoas. E o governo federal? Como é que o governo... Porque na época da gestão do presidente Lula, na gestão anterior, tinha até um negociador, um ouvidor agrário nacional, que é o doutor Gersino. Doutor Gersino, que inclusive impediu vários confrontos. A Alagoas estava no foco do conflito. Hoje, a Alagoas, nesse cenário nacional, como é que o governo federal tem... Olha, eu digo sempre que Alagoas é um caldeirão fervendo. Por quê? Tem 10 movimentos agrários, tem ocupação nas 4 regiões, das 5 regiões do estado, né? Tudo na vida também tem um limite. Então, a gente vem negociação, se nós estamos confiantes, eu disse isso no Palácio, se o governo Dantas quiser ficar marcado na história da reforma agrária em Alagoas, eles resolvam a questão da usina Lajinha, que com certeza... Essa reunião foi quando no Palácio? Foi no final do ano passado, né? No primeiro, né, aquele governo tampão que ele estava lá ainda, a gente foi resolver o movimento... Então você vê disposição do governo em negociar? Disposição há, só que é um governo ainda composto por muitas forças. É um governo do MDB, que tem uma articulação nacional com o governo federal. Alagoas está muito forte. Eu digo muito, quem tem a ganhar é o povo de Alagoas. Você tem o presidente da Câmara, né? Você tem ministro, você tem 2 senadores atuantes e tem um governo que é aliado federal. Então, se quiser resolver em Alagoas... Quer dizer, eu lhe conheço já desde 90, desde o início de 90, à frente da luta da reforma agrária, no MST, na Frente Nacional de Luta e apoiando outros movimentos. Esse momento de Alagoas, qual é a perspectiva que você vê para a reforma agrária? Olha, nós estamos confiantes que é um ano importante. Esses 4 anos aqui em Alagoas, eu acho que o governo Paulo Dantas pode muito bem cobrar do governo federal, que algumas áreas crônicas, que eu falo isso. Nós temos uma área em Pitombeira, chamada Pitombeira ali em Cajueiro, Arnaldo, 20 anos, família de barraco de lona. A gente tem área aí em Ataleta, mas mais 20 anos, passa governo. Então, se juntar uma aliança, né? Nós somos um pouco confiantes, entre o governo federal e estadual, consegue se avançar. Nós não queremos aqui mexer com latifúndio produtivo. Nós queremos mexer com aquele latifúndio que não produz, que não cumpre com a função social e que, de fato, você muito sabe, em Alagoas no Brasil tem, que ainda explora trabalhadores em regime de semi-escravo. É isso que a gente não quer. Nós queremos continuar. Cada um, se ele produz ou grão, ou cana, ou o que for, ou pecuária, tudo bem. Tem muitos fazendeiros que a gente conhece que nunca nem pensamos de olhar para ocupar. Por quê? Porque cumpre com a sua função social. Agora, infelizmente, tem uns que ocupam a terra do Estado, não utiliza suficiente, consenso de usar por 15, 20 anos, que aí tem esses acordos que eu vejo muito bem por aí, e pelo outro lado tem muitos proprietários que estão praticamente quase falidos e que podiam negociar a sua terra. Primeiro, o sem terra não toma nada. O governo estadual e federal paga tudo e bem avaliado, porque exige isso também na lei. Então, por isso, agora é o seguinte, quem tem terra tem poder. Porque que muitos fazendeiros ameaçam e articulam o poder do Estado para prender liderança, como São Paulo hoje.
porque sabe se conquistar a terra do Pontal ali para o movimento, vai avançar muito mais a luta pela terra no Brasil e em Alagoas. Vocês, no início do governo Renan Filho, lá em 2015, vocês tiveram um apoio decisivo do Tribunal de Justiça através do desembargador Tutimé Zairan, que ficou à frente das negociações. Essas negociações avançaram? Olha como é importante ter uma pessoa assim, com sensibilidade democrática, que conheça a questão social para negociação, seja ele no governo, na Assembleia, no tribunal, onde que for. Então, o doutor Tutimé Zairan, que foi advogado do movimento na década de 90, conseguiu chegar desembarcador, inclusive com apoio nosso. Fizemos campanha para isso, para tentar nos ajudar. E ele lá, foi o papel dele como desembarcador, né? Mas também respeitando os movimentos e ajudando na negociação. A Lajinha começou a negociação da Lajinha de Uruba, inclusive para quem está lá nos fornecedores, através da gestão dele, quando assumiu o TJ, na presidência também, conseguiu avançar. Né? E aí é importante, e conseguimos isso. Só que, infelizmente, depende só do Tribunal de Justiça. Depende de vários fatores, da massa falida, do próprio governo do Estado, mas essa parceria é importante. Então, foi muito importante a presença dele ali e os desembarcadores para iniciar as negociações. Esperamos que, no final, consiga resolver a questão da Lajinha e outras áreas para que todo mundo ganhe com isso. São quase 40 anos de luta pela reforma agrária. Você começou menino, né? Já é avô, não? Sou avô. A gente era solteiro, né? Na época era isso mesmo. Você passou por algumas situações e até hoje você tem que ter cuidado com a sua segurança pessoal. Esses movimentos, as pessoas que já estão assentadas, já começam a dar respostas positivas para a produção do campo. Às vezes a gente vê feiras em algumas cidades. As cidades já começam a receber essas produções? Eu digo muito a importância da reforma agrária, que ela gera emprego, gera renda para o campo da cidade. Branquinha em 96 não tinha quase nada. Quando nós chegamos ali, quando nós vimos São Simeão faliu, Branquinha, a feira começava de 7 da manhã, 6, 7 da manhã no domingo e terminava 8, 9 horas. Hoje você vai, Branquinha tem feira sábado e domingo. A outra qualidade de vida. A União tinha uma feira, tem 4, 5 feiras em todos os bairros. E Branquinha já está abastecendo vários bairros da região metropolitana, né? Joaquim Gomes do mesmo jeito, Porto Carro do mesmo, quer dizer, então isso é importante. Então, quem já conseguiu a sua terra, além de ter uma vida melhor, também consegue ajudar com campanha para o homem do campo da cidade. Muitas ocupações novas por aí não passam fome porque as igrejas e o movimento também faz campanha de alimento e leva da sua própria produção. Como agora na pandemia, diversos movimentos, inclusive a FNL fez várias doações de alimentos, de caminhões de alimento, em vários bairros de Maceió e no interior. Em várias campanhas de alimento, a gente deu para o povo que precisava na pandemia. As famílias de agricultores familiares organizadas e outras ligadas a movimentos sociais, se queixavam muito de que o governo do estado de Alagoas, 50% das prefeituras compravam a produção para a merenda escolar, mas outros 50% ainda está aquém de executar essa política que está prevista pelo governo federal. Como é que está vender a produção agrícola do pequeno produtor, da agricultura familiar, dos sem terra, para a alimentação escolar? O governo está comprando já de vocês? Olha, fazer reforma agrária não é só apenas dar terra, né? E incentivar a produção de alimentos. E por parte do governo do estado, muita gente faz essa técnica e falta por parte do município haver esse entendimento de comprar aquele alimento que é muito mais barato, mais saudável, que está ali perto da prefeitura. Alguma prefeitura ainda compra em torno de 10, 15, 20% a associação ou o movimento lá. O prefeito de Maceió diz que 100% da alimentação dele vem da agricultura familiar. Você confirma isso? Olha, boa parte eu acho que sim, a maioria não, porque a gente sabe como que é, que muitas prefeituras usam produto da Ceasa e de cooperativa. Muitas. Partes que ela compra isso. Paga mais caro? Mais caro. E boa parte, né, na pressão, na negociação, vem, né, tentando resolver, que consegue comprar uma parte por cento. Mas agora o governo do estado sinalizou que vai cobrar dos municípios, né, que pelo menos 50% seja comprado da agricultura familiar, de associações, cooperativas, que a gente tem lá associação. Tem as cooperativas, tem vários exemplos de produção no Alto Sertão, no Andamata, no litoral, tem área que produz. Você vai em Maragogi hoje, boa parte lá tem produção de tudo que você quiser. Você vai no Alto Sertão, tem cooperativa, tem desde o mel, a castanha, da cachaça, além do doce, da rapadura, e foram que produzem o produto. As feiras nossas é exemplo disso aqui em Maceió e no interior. Quer dizer,
2023 vai ser um ano de luta. Sim, continua. Vai ser um ano de luta no campo e na cidade e também de mostrar que nós produzimos também alimentos saudáveis com as feiras em Maceió e no interior. Mas a luta principal vai continuar, que é ocupando terra improdutiva no Brasil e em Alagoas. Vocês já encaminharam alguma pauta para este ano ao governo Paulo Dantas? Só as mulheres agora já encaminharam a pauta com 8 itens, né? 2 mil mulheres que vão ser recebidas por eles, se for que eu tenho, que amanhã, dia 7 ou dia 8, vão ser recebidas. E nós, nos condutores do movimento em geral, até porque, Arnaldo, é você abrir o vermelho, está aí, nós vamos fazer. De novo em Maceió e no interior, e no Brasil todo. Abril então a luta vermelho, continua. Abril vermelho vai ser de ocupações? Que marca o massacre das Carajás, né, esse tempo todinho, que ainda tem muita coisa impune ainda, então vai encerrar o 8 de março agora, já estamos pensando no Abril Vermelho, encerrou o Carnaval Vermelho, o 8 de março, e agora vai vir o Abril Vermelho com luta de ocupações, de caminhada, de ato nas capitais e também no interior. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com um amigo nosso que deve estar nos ouvindo, Carlinhos, da CPT. Sim, ele agora é coordenador nacional, né? Nacional do CPT, é nacional. Coordenador nacional. E vai viajando daqui em Alagoas. O CPT está na luta? Tá, a CPT continua na luta, que tem vários companheiros e companheiras na Praça Sinimbu também acampado com a gente, né? Para essa luta desse 8 de março e já pensando também, organizando o Abril Vermelho. Ocupar aonde? Olha, nosso lema sempre é ocupar, resistir e produzir. Ocupar latifúndio produtivo, né? Resistir para conseguir a terra ou a casa e produzir para mostrar que a nossa luta vale a pena abastecer a mesa dos alagoanos e brasileiros com produto bom e saudável e barato. A sua relação com a polícia? Nós temos 2 líderes presos, Zé Rainha e Luciano de Lima. O FNL diz que eles estão sendo... É uma prisão política. O senhor teme por sua prisão a qualquer momento? Olha, está comprovado, bem claro para nós e para os advogados, né? Então está agora, ficar 15 dias sem receber nenhuma visita, só do advogado. Nem a família dele pode visitar os dois durante 15 dias. Por quê? Incomunicáveis? Incomunicáveis, só com o advogado que pode receber. Eu digo mesmo, aqui em Alagoas já respondi vários processos. Por quê, Arnaldo? Por fechar uma BR, por ocupar um órgão público, entendeu? Por fazer uma caminhada, apenas porque um oficial foi entregar uma intimação, uma ordem judicial, disse que naquele momento não podia receber só com o advogado, já coloca como saca da autoridade. Então, o processo ainda tem um bocado nas costas. Nós também temos um grupo de advogados que está permanentemente de plantão. Diga você, não quero ser, já viajei um bocado, já tive ordem de prisão, não estou aqui querendo... Né, o senhor teme pela sua segurança? Temo, porque já tive muitas ameaças já recebi, eu e outra liderança aqui em Alagoas, né? Ando tranquilo, de cabeça erguida, com muita fé e esperança, que a luta que eu travo e outra pessoa trava, vale a pena, porque é apenas o seguinte, que o homem do campo tem uma terra para plantar e criar, e que o homem da cidade tem uma casa para ele morar. Então, infelizmente, se vier acontecer alguma coisa, uma prisão, o que for, estou tranquilo e ciente, não quero, não espero isso por parte desta autoridade, até respeito, né, o Poder Judiciário, a Polícia Militar e Civil, né, até muitos atos a gente tenha contribuído com o apoio nosso político e moral a essas categorias, agora, infelizmente, todo canto tem. Os contra e a favor, como também no meio nosso também tem algumas pessoas que, né, às vezes atrapalham a nossa luta, mas com certeza 99% dos camponeses sem terra Alagoas do Brasil, sabe o que quer lutar pela terra e ter uma vida melhor no campo e na cidade. O governo Paulo Dantas apoia a reforma agrária? Ele tem contribuído, né? Pelo menos nas relações com os movimentos, tem continuidade a negociação que o ex-governador Renan Filho tem feito, né? Por exemplo, o Iteral. O Iteral tem sido um órgão importante por parte do Estado de fazer essa relação, essa ponte entre o governo e os movimentos sociais para evitar vários conflitos no campo. Não se avançou-se mais conflito em Alagoas, tanto com paramilitar e também próprio com a polícia, porque o Iteral conseguiu intermediar. E bem claro, o doutor Jaime tem esse papel importante dentro do Iteral. Jaime da Silva. Jaime Silva, é o presidente do Iteral, né, que tem feito esse papel importante entre o governo e os movimentos sociais. Então, quer dizer, existe uma relação amistosa, movimentos sociais, movimento de trabalhadores rurais sem terra, do campo e da cidade, com o governo Paulo Dantas e a ponte ao Iteral. Sim, entendendo que o movimento tem a sua autonomia e está sempre na luta cobrando. Muitas vezes o governo não gosta, mas o papel nosso é esse, é continuar lutando, ocupando, caminhando, pressionando até o governo a fazer aquilo que não que a gente quer, aquilo que é necessário, que é em Alagoas a reforma agrária. Se o Estado pegasse, olha, nós estamos cobrando do governo do Estado
do governo, lá no Theo Vilela, de Renan Filho e atual Paulo Dantas, que faça em Alagoas mapeamento fundiário. É só fazer mapeamento fundiário, vai resolver boa parte da reforma agrária em Alagoas. Tem muita gente armada aí, porque o governo passado liberou porte de arma. Há perigo de conflito? Sim, nós temos informação também que tem vários proprietários em Alagoas, no campo, né, com arsenal preparado, né? Aquilo que aconteceu com o vereador federal Roberto Jefferson lá em Brasília, tem vários proprietários aqui em Alagoas que a gente sabe muito bem, a polícia sabe, a justiça sabe que tem arma. Agora, infelizmente, ele tem uma legalizada e o resto eu não sei, quem cabe saber é a justiça, não cabe a mim. Mas a nossa luta ela vai ser permanente, né, pela terra em Alagoas, pela reforma agrária no Brasil e em Alagoas. Ocupar terra improdutiva, como identificar que é aquele imóvel de ocupação? Rapaz, eu viajo esse estado igualmente, você também viaja como repórter importante aqui desse estado, eu conheço você há mais de 30 anos nessa luta. A sua luta e na minha, nunca esqueci a sua primeira matéria com o Sem Terra, lá em Portugal, em Maciapa, em 93. Foi uma terra que era do Orme do Chua, nós conquistamos com muita luta e suor, e a TV Gazeta, que você fazia parte de você como repórter ali naquele tempo, foi lá, foi uma matéria que até hoje a gente tem nos arquivos nossos assistindo, porque foi a primeira área naquela região, depois de muito tempo conquistada. Então, a gente sabe que corremos muitos riscos, né? Porque temos os contra e a favor em vários meios, mas estamos tranquilos de cabeça erguida, esperamos que o governo do Estado, né, continue informando, trabalhando a sua polícia, que tenha compreensão que as questões sociais não é caso de polícia, é questão de discutir, né, que venha resolver no diálogo. Por isso que, além do Iteral em Alagoas, também tem o Centro de Crise da Polícia Militar. O Centro de Crise tem feito um trabalho também importante. Mas em algum município, né, em alguns municípios, a operação, o comando local chega primeiro do que o centro, que o Iteral, na negociação lá. Então, é importante que eu estou conversando com o governo em movimento, o Iteral continue, mas a luta não para. Pois é, gente. A reforma agrária está na ordem do dia. É um dos compromissos que elegeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em Alagoas, a palavra de ordem é negociação, mas o movimento agrário já anuncia, teremos Abril Vermelho. Sim. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado a você. Estamos juntos aí. Precisando, é só chamar. Muito obrigado. Obrigado.